Sejam bem-vindos ao Papo Pet. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Rossi, o Dr. Pet. Hoje vamos conversar sobre os principais cuidados com a saúde dos seus gatos para que eles estejam sempre protegidos e saudáveis. Mas antes de apresentar nossas convidadas, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Hoje a gente vai ter o prazer de conversar com uma médica veterinária atuante na medicina interna que atende exclusivamente os felinos, na rede VCA Pet Care, a doutora Maria Alessandra Del Bairro. Bem-vinda. Também a gente conta com a presença da Adriana Ravagnani, que é proprietária do gatinho Ravagnani, que é especializado na raça Maine Coon, que cria há 16 anos. Doutora Malê, me conta um pouquinho aqui sobre o seu trabalho com gatos. Alexandre, a história é longa. A história é longa porque eu nem gostava de gato no começo, né? Mas a gente vai... Você não gostava de gato? Na Como verdade, muita não. gente que descobre depois na Eu tinha muito medo paixão. e muito preconceito, né? Aquela coisa do gato ser traiçoeiro, do Sim. gato gostar da casa. Sabe toda aquela mitologia, eu era muito ligada nessa mitologia e, na verdade, eu estava procurando um emprego, terminando a residência e fui convidada para trabalhar com um dos maiores nomes da medicina de gato do país, que é o Dr. Arquivaldo Resch Júnior, Sim. de quem eu também não gostava, né? Então, várias maldições ao mesmo tempo. Mas agora gosta. Adoro. O Valdo é uma das pessoas que eu mais sim. amo no mundo. O gato é o ser que eu mais amo no mundo. E, na verdade, tudo acabou casando. Eu descobri que eu era uma pessoa extremamente equivocada. E aprendi a aprender que eu não gostava daquilo que eu desconhecia. E a partir do momento que eu fui aprendendo o que era o gato e fui desmembrando, desmistificando aqueles conceitos errados, eu aprendi que o gato é o ser mais fantástico do mundo e que a medicina interna de gatos é a coisa mais A notável, ponto de você atender exclusivamente gatos. exclusivamente gatos. Eu atendo 5 pacientes caninos de tutores que eu conheço há 25 anos e que eles confiam muito em mim. Mas todos os meus outros pacientes são só gatinhos mesmo. Meu Deus. E a sua paixão, quando que começou? Hoje você tem quantos gatos? Eu tô com 25 Maine Coons. E em casa? Em casa. Você mora numa casa bem grande. Eu moro numa casa grande, num sobradão. E eles ficam divididos? Como que é? Ficam divididos. Na verdade, a gente faz a divisão entre machos e fêmeas, né? Porque para evitar acasalamentos indesejáveis, né? Que não pode, tem que ser muito bem programado. E todos são da raça Maine Coon? Todos da raça Maine Coon. Já tive SRD, mas E ele para quem acabou não morrendo. conhece, o que é essa raça? Olha, é uma raça apaixonante. Gigante, Sou suspeita né? em falar, né? Porque eles são chamados gigantes gentis, né? Então, apesar do tamanho, eles são muito delicados, são gentis, são carinhosos. Porque quando iniciei na raça, eu falei assim, meu Deus do céu, vou pegar um gato desse tamanho, aí se eu for dar um remédio, alguma coisa, vai me encurralar na parede, eu não vou conseguir fazer nada. Mas é pelo contrário. Ele é muito fácil, assim, de manejo, e são muito carinhosos, são apaixonantes. E no seu quarto tem gatos? Os gatos têm acesso ao seu quarto? Tem acesso. Tem alguns gatos, umas gatas lá, que só ficam lá, não saem do quarto. Eu falo que é a amante do meu marido lá. Eu falei, olha, tem uma lá que compete comigo. E ele também é apaixonado por gatos? Ele não era. Ele era igual a doutora, assim, tinha muito preconceito, falava que gato era traiçoeiro. Aí, quando eu comecei a namorar o Marcelo, já uns 17 anos, ele viu eu tinha um SRD, né, tinha 3 na verdade, e ele viu em cima da cama e falou, nossa, esse gato em cima da cama, nossa, é sujo, não sei o quê, e o gato ficava só em casa, né. E aí eu falei, né, tá com preconceito de gato, não sei o quê. Esse cara, não sei não. Não sei não, esse cara pra mim tem que gostar de gato, né, porque eu sempre gostei, eu sempre tive gato. Aí foi quando, e ele criava cães, ele criava labradores na época. E aí eu falei, eu quero ter um gato de raça. Nunca tinha tido gato de raça, aí a gente começou a pesquisar. Ele, mas até essa época até que ele gostava mais. Aí a gente encontrou a raça, ele se apaixonou. Aí ele me deu a primeira fêmea, né? E
a minha ideia era ter um pet castrado, só que como ele já, né, já criava, ele falou, por que a gente não cria? E eu entendia que criação de gato Como era... assim ele já criava? Ele criava cães. Ah, tá bom, Né? Ele tá tinha bom, 3 tá bom, labradores, tá na bom, verdade, tá bom. na época, né? E aí, na minha cabeça, a criação de gato era em gaiola, uma coisa fechada, restrita. Ele, não, nós vamos criar em casa, no nosso ambiente familiar. E é assim até hoje. Nós criamos dessa forma. Ah, que legal. E em relação aos cuidados com a saúde, né? O que a doutora recomenda para quem vai ter esse contato íntimo com o gato, né? Então, vai estar na cama. Eu tenho a Miazinha, às vezes a gente fica com dificuldade de mudar de posição para não acordar ela, né? Sendo que ela dorme a maior parte do dia, mas a gente fica, ai, que bonitinho, tal. E agora eu tô saindo, tô indo, né? Tô mudando de casa, tô tirando umas prateleiras, a gente já fica com dó que ela olha para onde estavam as prateleiras e Mia, aí fica, tá um dengo em casa. Mas quais são os cuidados em relação à saúde do gato e à nossa saúde quando tem esse contato muito próximo? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com doenças que podem ser transmitidas, né, entre pessoas e animais, né? Se particularmente a gente vai pensar nos gatos, a gente vai pensar em doenças que podem ser transmitidas principalmente, que são doenças fúngicas. Os gatos, eles podem ser reservatórios de dermatófitos, que são fungos, presentes na pele, que eventualmente podem ser transmitidos para nós. E às vezes eles não têm lesões na pele, esses fungos podem ser transmitidos. Então, se a gente apresentar qualquer lesão de pele, vale a pena pesquisar um dermatologista e verificar se a gente não tem uma lesão fúngica, e aí pesquisa no gato e trata o gato também, né? Não é nenhum problema tão grave assim, mas vale a pena a gente lembrar disso. Lembrar que as pulgas, elas podem causar alergias nos gatos e podem causar alergias para a gente também. Elas podem transportar vermes para os gatos, que podem causar repercussões nos humanos, principalmente nas crianças. As crianças podem desenvolver uma diarreia importante por vermes transmitidos pelas pulgas. E a gente vai pensar em alguns outros parasitas, né? A gente vai pensar principalmente em algumas verminoses, né? Existem alguns vermes que os gatos podem eliminar e que eventualmente podem contaminar o ambiente. Se a gente faz a ingestão, principalmente vai causar doença de hipersensibilidade ou de alergia no indivíduo humano. Não necessariamente a doença de verminose com diarreia e vômito, mas pode causar uma doença de coceira, de vermelhidão na pele, pode causar inflamação muscular. Então, isso é importante que a gente tenha na cabeça. E vale a pena a gente lembrar que para os gatos em si, essas doenças que de vez em quando a gente pode pensar que elas são muito bobinhas, então a gente pensar numa verminose, para alguns pacientes a gente pode ter uma repercussão muito grande, que é uma repercussão nutricional. Eu estava até conversando com a Adriana ali nos bastidores, né, Adriana, Uhum. que algumas doenças parasitárias, elas podem parecer tão bobas, mas que para alguns gatos, se elas se mantêm por algum tempo, esses pacientes eles podem emagrecer muito. E eles podem ter até dificuldade de se desenvolver se isso acontece numa fase muito precoce da vida desses gatos. Então, sempre é importante que a gente fique vigilante, principalmente com relação a ectoparasitas, que são pulgas e carrapatos, a vermes e a doenças infecciosas no geral. Isso é importante a gente pensar sempre. E Adriana, você já teve algum problema com pulga, carrapato, vermes com seus gatos? Afinal de contas, 25 gatos, é isso? Já há 16 anos criando já. É isso. Me conta qual que é a sua experiência em relação a esses parasitas. Olha, no começo eu tinha um cachorro, né? Quando eu comecei a criar, eu tinha um cockerzinho. E ele passeava na rua, né? Os gatos nunca saíram, porque a gente tem tela desde o início, obviamente. Só que ele passeava na rua, esse meu cachorrinho. E ele pegou carrapato nessa época. E eu via, o carrapato às vezes no chão tudo, só que nos gatos acabou não pegando, não sei se porque eles se lambem muito, né? Mas eu tive que colocar medicamento, remédio em todo mundo, tudo. Mas aí eu parei de passear com o cachorro na época, né? Mas foi feio. Foi feio. Eu tinha 3 gatas na época. E pulgas, Pulgas eu nunca tive. vermes?
Vermes, a gente faz a prevenção, né? A gente faz o preventivo. Então, eu nunca tive assim, experiência de ver vermes nas fezes e tal. Mas porque a gente faz justamente esse preventivo, né? Só que a gente nunca sabe, né? Quando tem o verme também. Né? E você faz sempre esse preventivo? Com que frequência você faz esse preventivo? Eu faço a cada 3 meses. E tem a prevenção nos filhotes também, né? Que a gente entrega já todos desvermifugados. Posso dar carteirinha com a estrelinha dourada para ela? Pode. E conta mais aí sobre a prevenção que a gente deve, o que a gente deve fazer, né? E uma coisa que acho interessante, você falou que a sua casa sempre foi telada, então desde o primeiro gato você já mantinha o tela nas janelas, como que Sim, é isso? eu iniciei assim, eu tinha os meus SRDs, né? Só que a gente não sabia sobre testes, exames, então eu fiz todos os exames neles, todos, né? E a partir daí eu comecei a minha criação. Na verdade, eu não queria criar, né? Só que aí meu marido despertou esse desejo e a gente comprou essa gata sem castrar, né? Foi a partir dela, uma gata chamada Tiffany, branca, maravilhosa, que foi o meu grande amor. E aí a gente preparou a casa para isso. Né? Eu já tinha algumas telas, mas não era uma coisa tão restrita. Aí a gente colocou telas em tudo, em portão, janelinha pequenininha de banheiro, em tudo. E a gente preparou a nossa casa. O nosso quintal é grande, aí tem a tela por cima, assim, parece uma quadra de tênis. Mas é onde eles tomam sol e tudo. Então a gente fez essa preparação, que é muito importante. Tá, legal. E, doutora, o que você acha ali dos gatos terem acesso à rua versus não terem, ter lá? Porque muitas pessoas, né, têm gatos em casa que o gato vive mais ou menos livre para entrar em casa, para sair de casa. Isso te preocupa? Qual que é a sua experiência em relação a esse comportamento? Então, a gente tem uma ambiguidade aí, né, Ale? Você é um cara que trabalha com comportamento e você sabe como é importante uma coisa chamada enriquecimento ambiental, né? Então, a gente traz o gato para dentro de casa, mas o gato é um indivíduo que ele mantém muito a sua ancestralidade. Então, ele tem necessidade de manter comportamento de caça, comportamento de brincar de esconder. Ele precisa subir e descer. Então, a gente precisa brincar que eu estou predando o gato. Ele precisa achar que ele está me predando também. Então, ele precisa ter uma dinâmica de comportamento para que a gente evite que ele desenvolva problemas ligados ao estresse. Então, ele precisa ter uma boa atividade. Então, muita gente, às vezes, acaba abrindo as portas para o gato ir pro lado de cá, pro lado de fora, para o gato ir para a rua, para ele tentar caçar um passarinho, caçar um ratinho, caçar uma borboleta, brigar contra o gato. Quando ele faz isso do lado externo, ele acaba sendo colocado em vários riscos. Vários riscos por quê? Quando ele caça presas vivas, como um rato, um passarinho, uma barata, uma borboleta, ele tem o risco de adquirir parasitas importantes. Caçando rato, ele tem o risco de adquirir toxoplasma, por exemplo. O gato que caça rato é um indivíduo que tem o risco de desenvolver toxoplasmose e de transmitir toxoplasmose para outros indivíduos. O gato que caça passarinho adquire outros tipos de parasita. O gato que caça lagartixa adquire um parasita que causa problema no fígado. O gato que caça rato pode comer o raticida e pode morrer intoxicado por raticida, tendo uma hemorragia que fica impossível da gente conseguir tratar. Ele vai para o meio da rua, tem um motoqueiro que pode atropelá-lo. Tem um vizinho que não gosta do gato e coloca o veneno para o gato morrer. Tem um cachorro do vizinho que mata o gato. Então eu prefiro que esse gato fique dentro do ambiente doméstico, porque ele acaba ficando protegido contra todos esses perigos do lado de fora. Então, eu prefiro que ele fique nessas condições que a Adriana coloca. Num ambiente que ele fique domiciliado, protegido, telado dos perigos externos, mas desde que a gente proporcione para ele um enriquecimento desse ambiente que mimetize aquilo que ele pode encontrar do lado de fora e que faça ele feliz do lado de dentro de casa. E a gente vai ter que lembrar que mesmo que a gente proporcione tudo isso para ele ali dentro, eu entro e saio da minha casa. Os funcionários da minha casa entram e saem. Meu marido entra e sai. E tem sujidades que eu trago para dentro de casa.
Eventualmente eu adoto um gato e trago para dentro de casa. O meu cachorro vai para fora e ele vem para casa. Então, da mesma forma, mesmo ele ficando domiciliado, eu preciso prevenir que ele adquira problemas que podem entrar. Então, é um gato que precisa ser desparasitado, é um gato que precisa fazer prevenção contra pulga e carrapato, é um gato que a gente vai precisar vacinar. Então, eu acho que a gente sempre precisa pensar que, mesmo que ele esteja dentro de 4 paredes, ele vai precisar de alguns mecanismos preventivos, porque eu posso trazer problemas para ele. Tá, como foi o caso do cachorro, do seu Sim, cachorro, do cachorro que acabou trazendo carrapato para casa. trouxe carrapato para casa. E pelo que você contou, parece que foi uma infestação, não? Foi. Você falou assim, a Eu sua cara foi via de infestação. Eu falei, eu subindo vi. na parede o Então- negócio. Eu falei, mas como... Aquele meu cachorro parece que tudo ele tinha, né? Era o Agora Tite. você falou ali subindo na parede, né? Porque as pessoas imaginam logo o parasita no bicho, não na casa, né? E aí você conseguiria dizer mais ou menos para cada carrapato que você encontrou nele, quantos na sua casa? Você tem alguma ideia? Olha, era bastante, viu? Eu não sei como que ele foi pegar tanto carrapato. Mas talvez tenham se reproduzido dentro da sua casa. Pode ser. Né? Pode ter acontecido. Pode ser. E tem outra coisa também, né? Hoje eu não tenho mais cachorro e meus gatos não saem para fora de casa. Mas meu marido, ele faz treinamento com cães de faro, em mato, né? Área externa. Aí outro dia ele foi para um evento, passou um final de semana e eu tava assistindo televisão. Eu tava assim, ó, coçando minha cabeça. O que eu senti em mim? Uma bolinha. Um carrapato. Eu briguei tanto com ele. Eu coçando a cabeça, assim, não estava sentindo nada. De repente saiu na minha unha, gente, aquele carrapato. Eu briguei com ele. Um monte. Olha o que você pode trazer para dentro de casa, né? E é também uma lição. Que a gente não pode ficar sem cuidar dos nossos. Sim. E doutora, no caso, né? Você foi mordido, sugado por um carrapato, né? Existem doenças que você pode, inclusive, pegar, não só os pets, os cães e gatos, mas você também, né? Sim. Então, nesses casos, quando a gente vai no médico, dependendo do como a gente está se sentindo, é legal falar, olha... porque às vezes o médico não vai imaginar que você está assistindo televisão e saiu um carrapato na sua mão, né? Eu assisti o seu vídeo e falou que, né, que o bom quando acontece isso é pegar e guardar e ver o tipo, se você tem algum sintoma, alguma coisa, né? Pra você descobrir o que é que acontece ali. E eu não fiz isso. Eu pus fogo no bichinho. A galera, a primeira coisa que faz é jogar o bichinho, né? Jogar no lixo, né? E doutora Malê, em relação a isso, né? Você falou ali, lagartixa, rato, barata, borboleta e tudo mais. Se a pessoa pegou o gato com alguma coisa que possa transmitir, ajuda ela a levar, ou é só falar, olha, ele pegou um morcego, ou não, pegou uma lagartixa, ou ajuda a levar a lagartixa, ajuda a levar o morcego. Em que casos que você acha que a pessoa deve manter a caça para informar? Na verdade, o que mais ajuda é, na verdade, se a gente tiver o carrapato, por exemplo, carrapato ele vai fazer um pouco de diferença, porque diferentes tipos de carrapato transportam ou vetorizam diferentes tipos de agentes infecciosos. Por exemplo, o carrapato do cão, que é o carrapato marrom, ele transporta um diferente tipo de parasita que acaba transmitindo uma doença que é uma doença muito específica do cão e que alguns gatos podem desenvolver. Tem um outro tipo de carrapato, que é o carrapato estrela do cavalo, que para os gatos ele desenvolve um tipo de doença que no Brasil está ficando cada vez mais frequente, que é uma doença chamada citalzoonose, que os veterinários estão começando a conhecer agora. Por isso que é importante esse dado que você falou. Sim. Porque, inclusive, a própria prevenção de doenças ou a prevenção de parasitismo de carrapato para gato começa a ficar cada vez mais importante. Porque a gente brincava antes que gato não pegava carrapato. E a gente sabe que o carrapato ele tem na saliva um componente que parece um anestésico
pro paciente não sentir que não está sendo sente. picado pelo Por isso que eu não carrapato. senti, né? E a gente falou que atualmente eles devem ter melhorado o anestésico, porque eles estão ficando mais tempo no gato. O gato não tá percebendo tão. Então, Entendi. atualmente, a gente pega gato com carrapato, que era uma coisa que a gente não via antes. Então, eles estão ficando melhores Nossa. nessa função. E a gente pega mais gatos com essa doença que se tal zoonose. Então, carrapatos diferentes transportam diferentes doenças. Então, o carrapato para a gente ajuda, às vezes, a identificar um pouco melhor. Com relação a outros animais, nem tanto. E você falou um ponto Mas que é no muito… caso, vamos lá, um morcego, se eu tiver com medo da raiva, por Então, exemplo, você pegou né? um ponto muito frágil. Nem toque no morcego. Nossa. O gato pegou o morcego, deixa o morcego solto no quintal, só pega o gato, leva o gato até o médico veterinário e fala para o médico veterinário que o gato estava mordendo um morcego ou estava brincando com o morcego, leva a carteirinha de vacinação para a gente saber se esse gato precisa ou não fazer um esquema de pós-exposição. Tá. Mas vai ter que chamar o pessoal da Guarda Verde ou Corpo de Bombeiro para capturar aquele morcego e levar aquele morcego para o Centro de Controle de Zoonoses. Você não mexe naquele morcego. Pois se aquele morcego for reagir contra você e te morder, tem o risco da transmissão da raiva para você. E isso é um problema muito grave. Porque a gente não sabe se o esquema de pós-exposição vai te proteger. Então, só Tá. quem sabe manipular o morcego é que vai manipular esse morcego. Você nem mexe nele. Porque, coitadinho, e também tem um problema. Não é para sair caçando o morcego nem espancando o morcego no quintal. Porque o coitado, às vezes, ele só morde em defesa própria. Então, não é para sair caçando o morcego por aí. Mas se o gato ou o cão morderem o morcego em casa ou capturarem o morcego, deixa ele quietinho ali do jeito que ele tá. No máximo, coloca ele dentro de um potinho, chama o pessoal da zoonose, chama o corpo de bombeiro, deixa ele ali, tira uma fotografia, todo mundo tem. Agora, né, E essa uma… sua preocupação, ela, para quem não sabe da raiva, a raiva, quando aparecem os sinais, Já era. Já foi. você morre, né? Já Não foi, tem, morre. não- Letalidade 100%, né, 100%. pessoal? Esse é o grande problema. Por isso que uma das coisas que a gente sempre fala é que uma vacina que a gente não pode deixar de dar pro pet é a vacina antirrábica. Porque assim, mordeu, transmitiu, se foi. Letalidade 100%. Aconteceu com um cliente meu, né? Às vezes a pessoa pensa assim, o gatinho vive dentro de um apartamento. Que mal que pode oferecer? O morcego, ele foi pela tela Sim. da sacada do apartamento. E o gato estava brincando com o morcego. Ó, eu vou contar a situação em casa. Eu moro no 18º andar e tem morcego lá. Não só tem morcego, como eu fui até um pouco culpado, depois eu percebi e não cometi mais esse erro, mas eu colocava água com açúcar para os beija-flores e quando a noite caía eu não tirava. Porque eu sabia que podia demorar uns 3 ou 4 dias antes, né, principalmente no inverno, antes daquela água fermentar e fazer algum mal para os beija-flores. Então, às vezes, passava de um dia para o outro e depois eu tirava. E aí, um dia eu fui olhar nas câmeras, estava cheio de morcegos se alimentando Meu Deus. da água com açúcar. E aí, eu tenho uma gatinha em casa. Nunca aconteceu nada. Mas a minha pergunta é, mesmo um morcego que não seja sugador de sangue, um hematófago, né? Mesmo esses morcegos em São Paulo, no 18º andar, podem estar carregando alguma doença como raiva, por exemplo? Sim, todos os morcegos, eles podem ser reservatórios da raiva. Não importa se eles são os morcegos que comem peixe, que são os piscívoros, os nectarívoros, que são os que gostam da aguinha com açúcar, os insetívoros, os frugívoros, os hematófagos, não importa. Todos os morcegos podem ser reservatórios. A gente tem errado na cabeça que é só o morcego sugador de sangue, que quando vai beber o sangue do cavalo, da cabra, da vaca no pasto, é que vão fazer a transmissão da raiva. O morcego, na cidade, quando ele morde alguém, ele morde para se defender. E as maiores vítimas geralmente vão ser as crianças e vão ser os pets, ou o cão ou o gato, porque por curiosidade eles vão mexer com aquele bichinho que está parado ali no chão ou que está preso numa tela da janela, fazendo aquele guincho esquisito, e por curiosidade eles vão mexer, o morcego vai se defender e ele acaba mordendo.
Só que eles têm uma grande quantidade de vírus nas glândulas salivares. E de vez em quando eles ainda não têm alteração neurológica. Porque como eles são reservatórios, normalmente eles são assintomáticos. Agora, uma chamada de atenção que é importante é que um morcego normalmente tem hábitos noturnos. Você encontrar um morcego durante o dia, transitando, né? Sob a luz do dia, sob o sol, e principalmente caído no asfalto, caído no jardim, é uma sinalização que talvez ele esteja com alteração E é neurológica. justamente esse que o gato tem mais acesso, né? O Exatamente. cachorro tem mais Exatamente. acesso. E esse nem vai conseguir se mexer muito. Ele nem vai tentar fugir, porque ele já está realmente mais alterado ali com relação à sua cognição, né? Então ele não consegue nem perceber que o perigo está chegando. E um gatinho brincando Nossa. pode se contaminar mesmo com um moribundo. Pois é. Exatamente. Pois Exatamente. é. Um perigo. E morcego nunca apareceu lá. Não. Não? Eu até tenho uma árvore bem grande, assim, na frente de casa, né? E certas épocas do ano ficam os morcegos revoando lá. Só que na minha casa, no meu quintal, nunca vi. Graças a Deus, porque eu tenho pavor de morcego. Ah, tem gente que morre de medo, né? Mas acho que a doutora falou assim, a gente tem que respeitar mesmo, né? Mesmo algum bicho que a gente tem medo, que possa passar alguma doença, a gente tem que respeitar, que Com faz parte ali da natureza, tem que ter os cuidados. Tem que ter os cuidados e tem que ter a prevenção, principalmente em áreas mais perigosas, mas o que você falou ali dos carrapatos, eu tenho percebido que tem cada vez mais carrapato em São Paulo, né? Antes, os nossos clientes, era muito difícil deles terem contato com carrapato, e hoje está mais comum, né? Mesmo em cidades grandes, que a pessoa pensando em área rural, né? Você falou do seu marido que vai no mato. Ele vai fazer treinamento de faro com os cães, e ele trouxe, né? Agora eu faço ele tirar toda a roupa. Antes de entrar dentro de casa, roupa, sapato, tudo. E já coloca para lavar. Já põe separado e olhar para ver se não tem algum, né? Porque também pode acontecer. Sim, sim. E com um efeito, né? A gente fala do efeito estufa, mas independente, assim, a gente sabe que as temperaturas estão aumentando, né? Quais são os tipos de parasita que estão mais presentes, assim, na sua clínica e tudo mais, que talvez você não via antigamente? Ou o que você vê com frequência hoje de gatos doentes quando vão na clínica? De verdade, o maior problema que a gente tem são os parasitas presentes no sangue, que são parasitas transmitidos por vetores mesmo. Que é Então a gente carrapato, vai pensar pulga. os transmitidos por carrapato, transmitidos por pulga e transmitidos pelos insetos sugadores. Então a gente vai pensar em Dirofilaria, né, que é transmitido por mosquito, e a gente vai pensar em Leishmania, que é transmitido por um mosquito, entre aspas, que são os flebotomíneos. Que a gente ainda desmerece muito, mas o gato também é vitimizado por leishmania. É que a gente subdiagnostica a leishmaniose em gato. Mas ela acontece, é que a gente tem uma doença que no cão ela é mais visceral e o gato tem mais manifestação cutânea. Então o veterinário ainda não se ligou muito na leishmaniose em gato. Também, né? Mas ela acontece bastante, exatamente. Pombo. Então a gente tem bastante problema. E quando você, né, comentou, quando a gente traz um gato novo para casa, né, quais são os cuidados que normalmente as pessoas tomam e o que elas não tomam e deveriam tomar? Então, vamos lá, né? A primeira coisa que a gente precisa lembrar, a gente até estava conversando lá um pouquinho. Eu acho que primeiro a gente tem que sempre quarentenar alguém que chega. Quem chega pode estar trazendo surpresa, né? Mesmo que alguém me assegure que esse gato tá vindo saudável, né, Adriana? Pois é. Ele pode estar vindo com um combo esquisito. Então, pode vir com parasita, pode vir com vírus, pode vir com fungo. Então, esse indivíduo que está chegando, mesmo que quem me vendeu me deu um comprovante que ele está vindo sem nada, esse comprovante pode ser mentiroso, né? A Adriana teve experiências bem boas nesse sentido, né? Exatamente. Então, a gente pode ter esse indivíduo por um período de 30 dias isolado dos demais,
para a gente verificar que realmente ele não está incubando nada, para eu poder colocar ele em acesso com os outros. Eu acho que a gente tem que verificar se realmente o exame de fezes desse gato não traz nada de diferente que possa ser transmitido para os demais. Preciso verificar se ele não vai ter manifestações de alguma doença viral, e esse gato obrigatoriamente tem que ser testado para leucemia viral e para AIDS felina. Teste para FIV e FeLV. E um detalhe que eu acho que é muito... Você fala obrigatório, por que atenção tão grande nessas duas doenças? Porque essas duas doenças, elas são silenciosas. E elas são transmitidas no contato direto com gatos. FIV, normalmente, ela é transmitida por um contato de interação agressiva. Se esses gatos, eles brigam e existe mordedura, ela vai ser transmitida por mordida. Tem que ter uma ferida inoculante. FeLV, gatos que se amam transmitem, porque ela é transmitida num contato íntimo gato a gato pela saliva. Então, gatinhos que dormem abraçados, gatinhos que se lavam, transmitem FeLV. E a maior parte dos gatos que é positivo não conta pra gente que é positivo. Eles podem ser positivos silenciosos. Agora, se eu fizer o diagnóstico, tem tratamento? Então, a gente não trata o indivíduo positivo. Quando você tem indivíduos positivos, o que a gente faz é ter que criar uma segregação. Eu tenho que criar times de futebol. Eu não tenho que ser um indivíduo que faça discriminação do positivo para o negativo. Veja bem, mas eu tenho que criar seleções de futebol. Quem é positivo vai viver nesse ambiente, quem é negativo vai viver nesse ambiente, para que eu preserve o negativo de se tornar positivo e para que o positivo seja tratado de uma forma adequada, sem colocar o negativo em risco. Quem fica doente, eu vou tratar a partir daí de acordo com o que ele manifestar. Existem tratamentos? Existem, mas para a FeLV, os tratamentos existentes, ainda eles não são tratamentos que corroboram que a gente vá curar o indivíduo da infecção. Então, a gente prefere tratar o indivíduo de acordo com as diferentes manifestações da doença. Se ele fica anêmico, se ele desenvolve leucemia, se ele desenvolve câncer, se ele desenvolve imunossupressão. E os antivirais, eles vão sendo utilizados de acordo com cada tipo de situação. E essas doenças, né, para quem não tem experiência, elas são muito comuns? São bastante. São muito comuns. São bastante. FeLV é mais preocupante, ele é uma doença mais maligna. E no Brasil, a gente tem uma prevalência que significa um número de gatos infectados cada vez mais crescente. E o que eu acho que tem que ser um chamariz importante, Alê, é que a gente tem um teste que é rápido, que é um teste de triagem, e ele tem que ter uma confirmação por um teste de PCR, que é um teste mais refinado. Todo gato tem que ser testado num teste rápido, mas ele tem que ser retestado por um teste de PCR. Quando ele for negativo, ele deve ser vacinado. E ele tem que ser vacinado na primeira infância, ele tem que ter 2 doses de vacina na primeira infância, e ele deve ser revacinado aos 6 meses de idade. Esse é o combo vacinal para proteger o indivíduo para a vida, tá? E a partir daí, depois, dependendo do risco que ele tenha. Se a gente faz isso, a gente consegue começar a contornar a situação que a gente tem na atualidade. Porque FeLV, quando os indivíduos desenvolvem, ela realmente tem um final muito triste. Então, eu acho que é a forma que a gente tem de começar a mudar o cenário atual, e eu acho que a doença que eu mais atendo na atualidade é FeLV. E a outra doença que criador tem muito problema, não sei se a Adriana já teve algum problema com ela, é peritonite infecciosa felina. Não, graças Ixi, a Deus. Atualmente, o que eu mais atendo são doenças transmitidas por vetores, São os PIFs, FeLV né? e PIF. São as doenças que eu mais atendo. A gravidade, né, é uma brincadeira besta ali dos alunos da veterinária, mas eles falavam assim, para a gente lembrar, né, a gravidade da doença era se PIF, PAF. PAF, PUF. Puf, que morre, né? Então, assim, a chance, não que todos os casos, mas a gravidade é a gravidade da doença. Dessas doenças, você já teve algum caso no Não, gatinho? graças a Deus não. Não? Porque vamos dizer que a gente começou bem, né? A gente começou testando os primeiros gatos. Então, quando a gente traz um novo membro para a nossa família, a gente faz a quarentena e faz todos os exames antes de introduzir, né, no nosso ambiente. Então, graças a Deus,
A gente nunca teve. E a gente faz o teste nos filhotes antes de entregar também, de FIV e FeLV. Ai, que bom. A gente entrega com o teste. Esse que você falou dos times, né? Que nem times de futebol, vários gatis que eu visito, abrigos, a primeira coisa que eles fazem é fazer essa separação, né? É bastante comum, né? E essa doença realmente assusta muita gente e é para assustar mesmo, né? Porque não que o gato vá transmitir qualquer coisa para gente, né? Em Não, pra relação a isso, gente não, não. né? Pra gente não. Pra gente não. Mas E sobre os fungos, né? Esporotricose, por exemplo, como que tá? O que é? a esporotricose é uma doença que eles adquirem no ambiente, né? A gente tem um fungo que é o Sporótrix, e no Brasil o mais importante é o brasiliensis, que é um fungo bem patogênico, e ele cresce em matéria verde em decomposição, e determinados tipos de solo, particularmente, porque depende da matéria ali presente para o fungo crescer. Esse ambiente contaminado, quando o gato vai para o ambiente externo, né? Ele vai utilizar o solo, ou ele vai afiar a garra numa árvore, ou ele contamina a base da unha, ou a hora que ele cavuca o solo, ele contamina a base da unha. E aí, a hora que ele vai brigar com outro gato, na hora que ele faz o... ele inocula esse fungo numa ferida que ele faz no outro gato. Nossa. Então, gatos que brigam no ambiente, ou gatos que usam o ambiente externo, começam com a infecção na base da garra, ou se eles brigaram com outro gato, quando eles ganharam uma arranhada, eles ganham, ou pela arranhada ou pela mordida, a inoculação do fungo. E eles começam a fazer feridas cutâneas, que são feridas ulceradas que ficam super feias, chagadas mesmo, parece que eles têm lepra. Então, são feridas ulceradas, feridas que têm muita secreção, começam a crescer, e eles ficam todos cheios de nodulações ulcerativas. E é uma ferida que, se você toca nela e você tem ferida na mão, transmite para o indivíduo humano também. Nossa. E se o gato te arranha, na inoculação que ele faz, você também transmite. Então, ela também tem uma conotação zoonótica. Então, ela é uma doença grave e é um dos motivos pelos quais também eu brigo para o gato não ter acesso ao meio externo. Porque o gato que tem acesso ao meio externo, ele pode se infectar com esse fungo e ele pode trazer isso de brinde para os outros gatos em casa e também para a gente. E também para o veterinário, e também para o enfermeiro, e também para o cara do banho e tosa, né? Sim. Difícil de ciclo, tratar. né? É um tratamento que leva entre 6 e 9 meses, da melhor das perspectivas, e muitos gatos têm doença recidivante. Eu tenho pacientes que estão fazendo o terceiro tratamento seguido em 3 anos, Meu né? Deus. E às vezes o indivíduo que tem FIV ou FeLV, você não consegue nem curar esse gato. E você, no caso, né, da esporotricose e de muitas outras doenças, quando você pega bem no início, é melhor, né? É sempre, tudo que você pega no início sempre vai ser melhor. E como que você pode prevenir ou até mesmo observar, né? No caso, você falou na base da unha do gato, a pessoa, né, na hora que pega a patinha, dá uma olhada, ela pode ver se tem alguma coisa estranha. Tudo que você acha que é estranho, tudo que não era para estar lá, a gente sempre pede para alguém examinar. E examinar não é dar uma olhadinha. Examinar sempre é obter material dali e mandar para o laboratório e checar o que é que está acontecendo. A olhadinha, ela nunca resolve problema. Eu acho que a gente sempre tem que tomar cuidado com essa banalização, tá? Eu acho que houve um momento que a gente achava que o cara era um excelente veterinário quando ele olhava uma lesão e falava Isso não é isso é nada. tal coisa e prescrevia uma pomadinha. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque uma lesão pequenininha pode ser uma coisa muito grave, pode ser a ponta do iceberg que afundou o Titanic. Então, um médico veterinário que quiser fazer uma raspagem da pele, mesmo que vai machucar um pouquinho o gato, o cara tá seguindo os É protocolos importante. corretos, né? É importante. Porque uma lesão pequenininha pode ser uma esporotricose, uma lesão pequenininha pode ser um tumor, uma lesão pequenininha pode ser leishmaniose, uma lesão pequenininha pode ser micobactéria, que também é uma doença zoonótica importante, porque é parente da tuberculose. Então, eu acho que tudo sempre deve ser avaliado. E tudo que você descobre no começo é melhor. E a Adriana, você já tem uma experiência de muitos anos. Sim. Gato é um cara que esconde, né? Esconde.
Então, Isso tudo acho que que a é gente legal falar, né? percebe. Por causa do diagnóstico, às vezes atrapalha, né? Da pessoa descobrir que tem alguma coisa de errado com o gato, né? Exatamente. E assim, eu já descobri que tutor de gato é aquele cara que muita gente fala que é chato. Mas se o cara fala pra mim, doutor, ele não tá bem, o que que aconteceu? Ele me olhou diferente hoje. Acredito. Pesquisa o que é tá verdade. acontecendo, porque deve ser grave. Porque se ele falou que o gato te olhou diferente, no mínimo é um pancreatite fulminante. Gente, porque gato é um cara que na natureza ele esconde até a hora que ele estiver morrendo. Se você percebeu que tem alguma coisa estranha, é alguma coisa que está acontecendo. Então, se você percebeu que o seu gato tem qualquer coisa de diferente, leve ao veterinário e mesmo que ele faça o Kit Animal Planet, I don't know, é importante fazer. Parece que o gato, Porque- quando você olha assim, né, que tá com. Você vê um negócio diferente, aí você olha pra ele, parece que ele sempre tá falando assim, tá tudo bem, né? Sim, Ele sim. tá com dor, tá tudo bem, porque ele não quer sair, não quer ir pro veterinário, não quer tomar remédio. Exatamente. E antes disso, né? Porque você falou não quer sair, não quer tomar remédio. Antes disso, na evolução, se a gente pensar da espécie, Pois é. o que muitas vezes demonstra uma fraqueza apanha dos demais. É, Sim, tem né? essa também. Tem gato de tutor que. Putz, que tava conversando comigo e vendo, tá falando assim, ó, Alexandre, ele voltou do banho que eu fui dar para ele, né? E agora ele tá apanhando de novo dos gatos do telhado do vizinho. Então, às vezes, só alguma mudança em cheiro, em alguma, né? Às vezes coloca uma colheirinha, alguma coisa, os outros estranham, né? É verdade. Então, ele O conquista gato é muito metódico, né? É. e eles percebem ali às vezes uma fraqueza do indivíduo, né? Então eles fingem que não tem nada para não mostrar fraqueza para os outros gatos, isso né? mesmo. Exatamente. E em termos de prevenção, né? Falou das vacinas, o que mais que a gente pode falar para as pessoas se prevenirem, né? Para evitar que essas doenças sejam uma preocupação? Eu acho que além das vacinas, a gente pensar nos antiparasitários mesmo. Tanto os vermífugos, os medicamentos que a gente faz para vermes, e nos medicamentos que a gente faz para pulgas e carrapatos. Eu gosto muito de fazer a prevenção para vermes. Existem diretrizes internacionais que falam que mesmo para gatos que não saiam de casa, para a gente fazer esses antiparasitários aí a cada 6 meses, por conta dos nossos sapatos que vão para a rua e que podem trazer ovos desses parasitas para dentro de casa. E eu atendo pacientes que de vez em quando não vão para o meio externo e eventualmente a gente atende esses pacientes com quadros verminóticos mesmo. E os antipulgas e os anticarrapatos que a gente tem infinitas modalidades, né? A gente tem comprimido, a gente tem biscoito, a gente tem pipeta de colocar no pescoço, a gente tem várias modalidades para a gente fazer. Então, com tantas doenças que são transmitidas e são doenças graves, de doenças que infectam glóbulos vermelhos, né? De doenças que causam anemia, doenças que causam imunossupressão, esse Citalzum que eu estava comentando, que causa uma inflamação medonha, que mata o paciente numa internação e ninguém entende o que está acontecendo, até alguém pensar que era aquilo e fazer um medicamento específico. Então, eu acho que a prevenção ela acaba sendo melhor negócio do que o tratamento, que às vezes a gente não consegue salvar a tempo. Então, isso é importante. Eu quero até aproveitar a deixa, né, para a gente contar uma novidade para quem está nos ouvindo e nos vendo, que NexGard está com um membro novo na família, né? E aí eu vou pedir para a doutora Karen Boteon explicar para a gente. Então, vamos colocar aqui um videozinho para assistir o que ela tem a dizer para a gente. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Karen Boteon, médica veterinária e gerente técnica da Boehringer. E hoje eu trouxe para vocês uma novidade imperdível. Vocês pediram e a família NexGard aumentou. Agora com o NexGard Combo, que é o NexGard exclusivo para gatos. Disponível nas apresentações para filhotes e para adultos, é uma solução tópica de uso mensal que protege contra parasitas externos, como pulga e sarna, e também parasitas internos, que são os vermes intestinais, tanto os vermes redondos, que são os ascarídeos e ancilostomídeos, quanto os vermes achatados. Sabe o dipilídeo?
aquele verminho que parece um grãozinho de arroz, ele mesmo. A gente tem proteção completa para você utilizar no seu gatinho e deixar ele protegido tranquilamente. Quer saber mais? Acesse as páginas oficiais de NexGard Brasil. E, Adriana, você sabia dessa novidade da NexGard? A Karen me contou, eu fiquei bem Contou? feliz. Eu já quero conhecer. Ah, legal, legal. Você já sabia? Eu já sabia. Já sabia. Eu já sabia. Sorrindo daqui até aqui. Porque só cachorro que de vez em quando ganha novidade, né? Quando o gato ganha, a gente também comemora. Concordo. Agora, doutora, dá para ver assim sua posição bem radical em relação aos gatos não saírem de casa, né? É principalmente por causa das doenças infecciosas? Principalmente por causa das doenças infecciosas e por causa dos riscos que eles acabam correndo por conta da maldade humana. Que me Tá. assusta cada vez mais, né? E você tem clientes que sofreram com isso? Sim, bastante. Eu tive nos últimos meses um impacto bem grande de pacientes que chegaram em condições miseráveis por conta de acidentes por mordedura de cão, por conta de atropelamento, né? E por conta de envenenamento também. De a gente atender na emergência e você não ter tempo de fazer nada por conta disso. Inclusive gatos que estavam em coleira, né? Agora a gente tem essa dinâmica das pessoas quererem andar com gato em coleira, achando bonitinho. Tem gatos que o dono tá achando bacana e você percebe que o gato tá super estressado andando na coleira, mas de vez em quando as pessoas estão achando que tá tudo tranquilo e vem um cachorro do nada e pega o gato no meio da rua, dentro do shopping. Isso aconteceu do dia. Nossa. Aconteceu dentro do shopping em Higienópolis. Do cachorro tá passeando, o gato tá passeando, o cachorro viu o gato e o dono não conseguiu Meu segurar. Deus. Ele pegou o gato e Então, estraçalhou o gato. acho que vale um alerta aqui, né? Para as pessoas passearem com o gato, se tiver legal para o gato. Se ela conseguir garantir a segurança para o gato, levando em consideração que tem muito cachorro e muitos cachorros podem querer avançar. E o perigo de fuga também, né? Porque Sim. às vezes a pessoa não sabe colocar direito um equipamento e se o gato foge na Já rua, era. alguma coisa, é muito Você não complicado. É consegue muito mais pegar de difícil volta. do que um É. cachorro, né? Muito mais difícil. Um gato que foge, você não pega ele de volta. Muito difícil. Algum dos seus gatos usa peitoral, guia? Já chegou a passear com algum deles? Então, já passei. Eu tenho um gato que adora passear, mas assim, acaba me faltando tempo mesmo. Mas ele adora passear, conta? Ele pede Então, o pra Maine passear? Coon, ele tem uma aceitação muito grande para passeios externos, né? De uso de coleira. Então, se você começa desde pequenininho, eles vão super bem, super Mas bem. não todos, né? A maioria, A maioria, dos Maines, tá. a maioria dos Maines aceitam muito bem Você e acostuma... acostumam rápido. E aí, como que você sabe que um dos gatos adora passear? Então, eu tenho um gato que, por exemplo, ontem aconteceu. O próprio Prince, né, que eu até comentei com você, ele não passeia, né? Mas ontem eu quis passear com ele. Eu levei, coloquei a coleira dele e ele andou muito bem na guia, muito bem. Você sabe que a minha gatinha, Mia, eu ia até fazer um vídeo, né, mostrando como ensinar a passear, todos os cuidados necessários. Acostumou com peitoral, acostumou sair no hall, descer as escadas, pedia, mas na hora que levava ela para baixo, mas ela ficava miando e ficava estressada. Aí eu abortei, né? Porque apesar dela estar super bem em casa, o passear, ela em outros ambientes, até mesmo quando você chega no outro ambiente, ela até se acostuma, mas às vezes o carro, o transporte foi meio estressante e eu acabei desistindo desse projeto. Mas eu conheci alguns poucos gatos que eu acho que realmente curtiam, gostavam, mas eu concordo com a doutora Maria que muitas vezes a pessoa não está lendo a expressão ali do gato direito, e aí tá colocando o gato numa situação que você vê que o gato, quando ele tá assustado, ele quer, na maioria das vezes, se esconder ou voltar para algum lugar que ele confia, uma casinha, uma toquinha, e às vezes você levou ele longe, né, para longe das toquinhas, tudo que ele conhece. Mas aí tem gato que é muito mais muito mais tranquilo. E de passear, qual que é a sua posição sobre passear com gato? Tem gato que gosta. Eu acho que tudo acaba sendo tentativa e erro. Tem gato que gosta.
Tem gato que passeia de carro e vai muito bem. Tem gato que no carro vai vocalizando o tempo inteiro. Tem gato que você olha pra dentro da casinha, ele tá todo encolhido, a orelha tá pra trás, ele vai vocalizando, ele saliva. Então eu acho que tudo vai depender de perceber se ele tem prazer ou não. E realmente, Ale, o que eu percebo na maior parte das vezes é que tem tutores que não conseguem fazer a leitura do que esse gato está expressando. E a expressão corporal do gato, de vez em quando, mesmo dentro do consultório, o tutor acha que o gato está querendo dizer uma coisa, ele está dizendo outra completamente diferente, né? Então, às vezes, o tutor fala: olha como ele gosta de ficar no colo. Não, o gato está todo encolhido porque ele está morrendo de medo. Então, O gato está Corujando, né? congelado, né? Ele está frozen no colo do tutor. Então, eu acho que de vez em quando a gente precisa ter uma conversa, na verdade, para explicar isso. Eu já vi gatos em coleira no consultório, na sala de espera, que na verdade ele estava morrendo de medo, ouvindo e vendo os cães se movimentando, e o tutor estava achando que estava muito bacana estar com o gato com coleira ali dentro. sim. Então, eu acho que tudo vai depender de indivíduo para indivíduo. Tem gatos que podem estar adorando e tem gatos que vão detestar. Então, eu Sim. acho que a gente vai ter que observar de indivíduo para indivíduo mesmo. Mas Eu acho- eu temo um pouco ainda. Eu Porque acho um ótimo ponto. porque é um paciente que, às vezes, a gente sempre fala que mesmo no ambiente doméstico, ele precisa ter locais seguros onde ele possa esconder. E eu acho que nos passeios, de vez em quando, ele tem a falta desse Ele quer local onde ele correr, tem né? o Ele porto quer correr seguro. para o Porto Seguro. Aliás, né, só antes da gente terminar, os gatos muitas vezes eles treinam essa corrida para o Porto Seguro, mesmo estando tudo bem, né? Eu queria saber lá se acontece isso daquelas loucuras geralmente acontecem de madrugada, né? Não sei, mas contar um pouquinho como que é essa vivência aí. Eu coloquei as prateleirinhas, né? Coloquei a parte. Gatificou a Gatifiquei a casa. Então, às vezes é um gato mais velho, ele quer ficar mais quietinho, então sobe lá, fica. Eu coloquei toquinhas, né? Mas de madrugada eles fazem bagunça. E eu Correm tenho... como se estivessem sendo perseguidos. Não, eles correm, brincam às de vezes eles pega-pega. estão sendo perseguidos no caso de um grupo grande de gatos, Eles brincam né? de pega-pega, derrubam vaso, essas coisas de madrugada. De madrugada é o point, né? E tem gente que fala, né, que acorda de madrugada porque o gato tá pedindo sachê, tá Não, pedindo comida. isso não dá, né, gente? Isso você não tem Não esse faço. problema? Eu dou sachê todos os dias, mas tem um horário certo, né? Eu dou à noite e chega lá para as 20 horas, mais ou menos, eles começam a pedir. Porque eles já Então marcaram nada o horário. de primeira coisa na manhã dar sachê para eles. Não dou de manhã. E você aprendeu isso como? Eu acho que é na vivência mesmo. Eu dou à noite o sachêzinho deles, mas eles ficam pedindo. E doutora, seus pacientes acordam? Seus pacientes humanos acordam de manhã cedo por causa do gato ou não? Os meus pacientes acordam e eu também. Você também. Dá o café da manhã. Eu sou acordada. Se você vai dormir até um pouco mais tarde, Se eu vou dormir até um pouco mais tarde, fica tranquilo. Mas o meu gato, ele acorda o meu marido, e daí o meu marido me acorda. Porque a hora que ele pede pro gato ficar quieto, o gato não me acorda, mas o meu marido reclamando pro gato que ele tá miando, efetivamente me acorda, aí eu levanto pra dar o não sachê. é porque seu gato não queria te acordar, é que você tem um sono mais pesado, é isso? Eu tenho, bem pesado, bem pesado. Só que o meu gato não me incomoda, o meu marido sim. Então, aí eu levanto e eu acabo me rendendo pra dar o raio do sachê. Ele treinou, acabo ele dando. conseguiu gerenciar, o gato conseguiu gerenciar ali. Ele consegue, ele sabe a o família ponto Sabe pra frágil. quem reclamar, né? O ponto frágil da casa, ele sabe qual é. Ah, Agora, posso fazer uma pergunta pra ela? claro. Você dá carne crua pra esses Maine-Coon? Às vezes eu dou. Às Porque vezes eu vejo que os criadores de Maine-Coon, eles costumam fazer isso. Olha, os criadores na Europa, eles fazem uma coisa até que eu fiquei assustada. Eles pegam pintinho, né, pequenas aves e abate e dão inteiro pro gato, né. Obviamente aqui eu não tenho essa coragem, nem faria de forma alguma. Mas de vez em quando eu dou, eu faço um franguinho cozido e carne eu congelo antes de dar. A carne crua, né? Eu faço bolinhas e dou, mas é como petisco, né? Claro que a principal fonte de alimentação é a ração Super Premium.
Tá. E você congela quanto tempo antes? Às vezes eu compro congelado, compro de Tá. marcas já que vêm congeladinhas, com carne moída, congelada, e aí eu faço as bolinhas, depois eu dou. Eu acho que você tem que explicar, doutora, agora depois o É. porquê dessa pergunta e o que as pessoas que querem dar, se devem dar ou não, e quanto tempo e que temperatura que se deve congelar, né? São 2 preocupações que a gente tem, né. Existem várias raças, por exemplo, as raças que são raças mais selvagens ou semi-selvagens, Savannah ou Sikete, o próprio Bengal, que às vezes existem as tentativas de fazer com que eles comam comidas mais naturais. Então a oferta da carne crua para esses indivíduos, isso pode causar problemas, né. A oferta do pintinho, por exemplo, é porque é o alimento mais completo para eles. Se você oferece só a carne crua, a gente pode ter um desbalanço nutricional importante. Esses animais, eles podem ter desnutrições que cursem em descalcificação, desmineralização do osso. Esses animais, eles podem ter fraturas espontâneas muitas vezes, podem ter desajuste de É que é desenvolvimento ósseo que podem cursar até na morte desses indivíduos. Então, importante a gente lembrar que a oferta só de alimento cárneo para esses pacientes é completamente equivocado. A gente precisa de um alimento balanceado. Então, ou eles vão realmente atuar como predadores comendo presa viva, presa inteira, Sim, come o ou eles bico, come tudo, exatamente, é cartilagem. tudo, cartilagem, bico, osso, correndo risco de problemas que o osso pode causar, ou eles precisam do nutricionista para balancear a dieta deles para que eles não tenham desajustes nutricionais. Por outro lado, se quiser oferecer o alimento cárneo misturado com uma alimentação balanceada, esse alimento cárneo como petisco, como você dá, ele precisa ser congelado pelo menos 3 dias antes, se a gente oferecer numa temperatura que chegue a -15 ou -20 graus Celsius, por causa da toxoplasmose. E um freezer chega nessa temperatura. Exatamente, o freezer chega, a não ser que você tenha uma geladeira daquelas vermelhas com alavanca que a gente tinha no passado, Sim. que a gente vai ter que deixar por 5 dias para conseguir matar todo o toxoplasma que está ali. E as verminoses, né, e muitas bactérias também vão... Então, as bactérias, elas não vão ser coibidas, esse que é o grande problema. A gente vai conseguir exterminar os processos parasitários, e o toxoplasma sim. As bactérias, elas são mantidas em congelamento. E os vírus? Esse é o problema. Os vírus a gente talvez mantenha alguns. Tá. As bactérias a gente mantém praticamente todas, porque a gente mantém bactérias em congelamento para depois fazer a cultura. Esse é o problema que a gente tem. Então, quando a gente E os pensa esporos de fungos e os das esporos de bactérias fungos mais também. resistentes ainda, né? Exatamente, esse é o grande problema, Alexandre, você tocou num ponto bem sensível. Então, quando a gente pensa em toxoplasma, a gente consegue contornar o problema. Então, eu ofereço alimento cárneo para esses indivíduos, eu protejo da toxoplasmose fazendo congelamento. Mas a gente teve um problema agora, que foi o modismo da oferta da raw food, do alimento cru para esses indivíduos, a BARF, a dieta BARF, que começou a ganhar vulto nos últimos 10 anos. E na Inglaterra apareceram vários trabalhos falando, inclusive de doenças zoonóticas transmitidas a partir de cães e gatos comendo esses alimentos crus por conta de listéria, que é uma bactéria que acaba sendo transmitida pelas fezes, e salmonela e tuberculose, por conta de cães e gatos comendo esses alimentos que eram alimentos E que eram doenças crus. que às vezes E estavam... mesmo congelados. Eram estavam doenças que estavam esquecidas, né? esquecidas. E a gente começa a ter... E teve um trabalho que foi publicado dos proprietários, dos tutores, de veterinários que lidaram com esses gatos e de cat sitters lidando com esses gatos que adquiriram tuberculose a partir de uma Nossa. carne de cervo, que foi oferecida, era uma carne comercial, que era congelada e foi oferecida para esses indivíduos. Então, vale a pena a gente tomar cuidado com relação a isso, porque o congelamento, ele não extermina a bactéria. Então, tem que tomar cuidado com relação a isso. Tá? Eu acho que vale a pena a gente Não, tomar ótimo, cuidado. E o ótimo, peixe? ótimo ponto. O peixe fica aquela interrogação, né? O peixe é uma coisa que ninguém pensa,
Mas a gente tem alguns processos verminóticos que são transmitidos pelo peixe, que teoricamente poderiam ser contornados com congelamento, mas a gente não sabe a respeito de doenças bacterianas. O peixe é muito pouco estudado com relação a isso. Mas o peixe ele não era antigamente incriminado na toxoplasmose, atualmente ele é. Congelamento vai lidar com isso. Mas a gente não sabe a respeito de doenças bacterianas transmitidas pelo peixe. Agora as pessoas que dão muito peixe para felinos, muitas vezes tem problemas nutricionais também, né? Tem. A gente tem 2 problemas importantes. O primeiro é a deficiência de tiamina. O peixe cru, ele é muito associado à deficiência de tiamina, porque existe uma enzima chamada tiaminase, que quando o gato come muito peixe cru, ele indisponibiliza a tiamina que entra na dieta e ele pode fazer uma deficiência importante e pode ter um quadro neurológico que pode ser fatal. E a tilápia, a gente sabe que é um peixe que tem muita vitamina D. Pode causar hipervitaminose D, que causa insuficiência renal aguda, que também pode ser fatal. Então são Doideira, cuidados né? que a gente Olha, tem tô que ter. aprendendo muito, hein? São cuidados que a gente tem que ter. E não é só os gatinhos, não, né? Isso, tigres, por exemplo, você também tem que tomar o cuidado. Teve um zoológico que eu trabalhei, que recuperaram uns tigres de um circo, na verdade, e eles colocavam os peixes num laguinho. E a tigresa lá ia comendo os peixes. E até um momento em que não estava bem de saúde. E a primeira coisa que o veterinário lá, especialista em nutrição de felinos, recomendou é peixe só em ocasiões especiais. Não podia ser o alimento principal dele, não. Dela, no caso. E a gente fica com isso na cabeça porque a gente acha que na natureza eles vão comer peixe a rodo. E não é, né? O alimento primordial, né? O alimento primário que eles vão comer. E acho que muitas das vezes a gente imagina também que na natureza ele vai ter a alimentação e as condições perfeitas. E a gente sabe que a maioria dos gatos, quando eles têm essa possibilidade de viver na natureza, eles morrem muito antes do que os gatos que vivem com a gente, né? Sim. A idade média deve ser o quê, né? Sei lá, 2 anos, 3 anos. Tem gatos que vão viver muito mais, mas outros que vão morrer muito novinhos. Sim, é verdade. Bom, gente, queria agradecer super o bate-papo aqui. Eu aprendi um monte, espero que vocês tenham gostado aprendi também. bastante com a Bem doutora, gostoso. com vocês. Legal. Esse podcast é uma parceria com o NexGard Spectra e quero aproveitar para contar para vocês que a família NexGard cresceu. Agora tem uma solução especialmente para gatos. NexGard Combo, um antiparasitário tópico, mensal, com tripla ação que protege contra pulgas, sarna e vermes. Gostou dessa novidade? Conte aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Muito obrigado.